Vamos dar início. Buongiorno a tutti, ciao tutti, benvenuti. Mais um webinar do Comitê Jurídico da Câmara Italiana de Comércio. Esse webinar é promovido pelo Núcleo de Direito Concorrencial e Regulatório e nós temos a satisfação de termos aqui dois advogados do Núcleo Concorrencial, que é o Luiz Felipe, um dos palestrantes, e a moderadora, a Fernanda. Temos uma advogada do Núcleo Trabalhista, que mostra a inter-relação do tema de hoje, a Maria Lúcia. E temos aqui o nosso convidado especial, o Dr. Márcio de Oliveira, que eu tive a satisfação de conhecê-lo na época em que estava no Conselho do Tribunal Administrativo e Defesa Econômica, do CAD, e eu lembro numa das reuniões que nós tivemos que ele falou: eu sou economista. E acho que isso é importante, por quê? Porque mostra essa relação que o direito concorrencial tem entre direito e economia. E nós do direito aprendemos muito com os economistas. E lidar com a matéria concorrencial é sempre fundamental esse contato. Então, doutor Márcio, o senhor é muito bem-vindo nesse ambiente do comitê jurídico para trazer luz a essa discussão. É uma discussão que não é só aqui do Brasil, uma discussão atual dessa relação de recursos humanos, mercado de trabalho e direito concorrencial, algo que no Brasil vem ganhando força. Nós já temos 3 casos, depois o Luiz Felipe me corrija, se não é isso, mas já temos 3 casos em andamento no CAD, envolvendo mercados de trabalho, uma discussão mundial. Talvez um dos primeiros casos a ter uma condenação de cartel em mercado de trabalho tenha sido em Portugal, um caso da época da pandemia, de mercado de trabalho que envolvia clubes de futebol. Enfim, é uma discussão muito rica, atual, necessária, que vem nessa mudança de um entendimento de que o direito concorrencial não foca só no bem-estar do consumidor, mas deveria se ocupar de outras searas também, meio ambiente, direito do trabalho, desde que relacionado com questões concorrenciais, enfim. Trouxe aqui algumas perturbações, alguns pontos que eu tenho certeza que os nossos palestrantes conseguirão explorar de forma muito didática, sob o comando aqui, a organização da Fernanda Martino, a quem eu agradeço, Fernanda, pelo empenho, por organizar todo esse webinar. Falando de webinar e agradecimento, um agradecimento ao Eduardo Morelli, que ele não aparece, ele fica sempre nos bastidores, mas ele que consegue viabilizar toda a organização para que nós estejamos hoje aqui levando essa discussão para quem nos assiste. E, por fim, um agradecimento ao presidente Graziano Messana, presidente da Câmara Italiana de Comércio, a Italcam, que sempre apoia e prestigia as atividades do COJUR. Dito isso, agradeço aos nossos palestrantes por terem aceito esse convite e tenho certeza que nós teremos aqui uma próxima hora muito frutífera, onde discutiremos essa questão que é necessária, é atual e que teremos, acredito, ainda muitos desdobramentos, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Muito obrigado a todos e, como se diz em italiano, in bocca al lupo. Bom dia a todos. Muito obrigada, Vicente, que já deu aí uma boa introdução do tema. O nosso webinar hoje vamos falar da interface de 2 áreas, da área do concorrencial do concorrencial e do trabalhista. Então, nós vamos abordar aqui as preocupações concorrenciais relacionadas a temas trabalhistas, falar sobre as investigações em curso, dicas importantes de compliance. Enfim, para isso, então, temos aqui os especialistas das 2 áreas, direito da concorrência e direito do trabalho. Vou fazer uma breve apresentação. Luiz Felipe Ramos, que é membro aqui do Núcleo de Concorrência do COJUR, doutor, mestre e bacharel pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Fox Alumni por Yale, sócio de Delchiaro Pereira Advogados, na área de defesa da concorrência. Márcio de Oliveira, doutor em economista, ex-conselheiro do CAD, professor do IDP, consultor sênior da Charles River Associates, na área de defesa da concorrência. Maria Lúcia Benhame, membro do Núcleo Trabalhista do COJUR, bacharel e pós-graduada em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, mestrando em Direitos Humanos e Globalização pela Universitat Oberta de Catalunha, sócia fundadora de Benhame Advogados com atuação na área trabalhista. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por aceitarem aqui o nosso convite, por esse bate-papo.
Eu, sem me estender muito, porque temos bastante assunto, eu já vou passar a bola, começando aqui para o Luiz Felipe, pedindo para o Luiz trazer para a gente um breve panorama sobre essas investigações do mercado de trabalho fora do Brasil e se e como elas podem afetar o desenvolvimento do tema no Brasil. Bom dia a todos. Obrigado, Fernanda, professor Vicente, toda a Italcan aí pelo convite, organização. É interessante mesmo começar por essa pergunta, né? Esse é um tema que teve desenvolvimento internacional importante nos últimos anos, como já sinalizou o professor Vicente. Na década de 90, houve ali alguns casos esparsos do FTC norte-americano. Por exemplo, em 1995, o FTC ele celebrou um acordo com o Conselho de Designers de Moda dos Estados Unidos, proibindo que esse conselho fixasse a remuneração de modelos, né? Até então, até supermodelos ali, como Naomi Campbell, ela recebia no máximo até $10.000 por dia, né? E o FTC então celebrou um acordo impedindo aí essa fixação dessa remuneração. Vejam que essa situação ela não envolve propriamente ali o departamento de RH, né? Ali ela se aproximava mais de uma fixação de preços, né? O preço de aquisição de um serviço. Mas esse tema vai tendo uma evolução aí nos anos seguintes. Teve um caso importante nos Estados Unidos também, que é de 2001, envolvendo empresas petroleiras que teriam trocado informação entre si sobre remuneração e pacote de benefícios de empregados. É o caso Todd versus Exxon Corporation, para quem quiser aí a referência. Se a gente tiver tempo, a gente pode falar um pouco mais desse caso depois, porque ele é interessante e importante. O fato é que a atenção do antitrust internacional em relação ao mercado de trabalho começa ali a ganhar corpo, principalmente nos últimos 15 anos. Em 2010, o DOJ descobriu o que entendeu ser um acordo entre empresas do Vale do Silício para não contratar engenheiros de software uma das outras. O chamado no-poach agreement, né? Quando uma empresa combina com a outra de não contratar o empregado da concorrente. O caso terminou com múltiplos acordos, com pagamento de alguns milhões de dólares pelas empresas, e autores como Eric Posner tratam esse caso como o mais importante cartel do qual ninguém jamais ouviu falar. E nesse mesmo ano, em 2010, houve ali na Espanha uma condenação de agentes de frete de transporte, que concordaram também em não contratar os respectivos funcionários. Na Holanda, hospitais nesse mesmo ano foram condenados por terem acordado não abordar ou não contratar funcionários de um concorrente, né? Então, esse tema aí do no-poach, ele já estava ali presente há alguns anos. Bom, passando um pouco aí nessa linha do tempo, o ano de 2016 ele tem um marco bastante importante, né? O DOJ e o FTC divulgam nos Estados Unidos o Guia Antitrust para Profissionais de Recursos Humanos. Segundo esse guia, as empresas que competem na contratação ou retenção de funcionários são consideradas concorrentes no mercado de trabalho. E o ponto é, independentemente de essas empresas fabricarem os mesmos produtos ou competirem para fornecer os mesmos serviços. Ou seja, uma montadora de veículos e uma farmacêutica podem ser consideradas concorrentes nesse âmbito se contratam o mesmo tipo de profissional, vamos dizer, um gerente financeiro ou diretor de TI. Além disso, o guia deixou claro que uma combinação ou proposta de combinação entre empresas para fixar a remuneração de trabalhadores ou para não abordar o funcionário uma da outra seria considerado um ilícito per se, né? Quer dizer, independentemente da prova quanto aos efeitos dessa prática, se ficar comprovado esse tipo de acordo entre empresas, haverá punição. Um outro ponto interessante desse guia é que ele estabeleceu que daquele ano em diante, o DOJ ele pretendia processar criminalmente combinações de remuneração e de não solicitação de funcionários. Bom, nos anos seguintes, outros guias envolvendo preocupações concorrenciais no mercado de trabalho foram publicados em países como Japão, Peru, Portugal, Reino Unido, Canadá, além de papers importantes da OCDE. E nos últimos anos, nessa linha, uma série de casos foram iniciados, né? Tratando dessa interseção aí mencionada pela Fernanda entre antitrust e mercado de trabalho. Nos Estados Unidos, setores como aeroespacial, vidro, segurança, saúde foram investigados. Foram abertas investigações também em países como França, Hungria, Lituânia, Portugal, Espanha, Romênia, Reino Unido, muitas delas tratando desse tema de
de concorrência nos esportes, né, mencionado aí no início, além de China, México, Peru, Colômbia, entre outros países. E é claro que o Brasil não estaria isolado desse contexto internacional, né? Bom, para terminar aqui essa contribuição inicial, eu queria destacar 2 casos por serem bastante recentes. No final de 2024, houve um acordo de leniência com a autoridade concorrencial suíça, trazendo evidências de trocas de informação sobre salários, benefícios e condições de trabalho entre empregadores. Inicialmente no setor de bancos, no setor bancário, depois abrangendo várias indústrias. O importante aqui é que, embora essas trocas fossem consideradas detalhadas, individualizadas e tivessem ocorrido durante um longo período de tempo, a autoridade concluiu que era inadequado e ineficiente conduzir uma investigação formal contra todas as empresas envolvidas, que eram muitas, né, naquele caso. Então, em vez de uma investigação formal, a autoridade anunciou um guia de melhores práticas sobre trocas de informação, entendendo que esse guia promoveria a concorrência no mercado de trabalho de forma mais rápida, mais eficaz do que uma investigação. Então, atualmente, está trabalhando nesse guia com players interessados. Outro caso aqui para concluir. Em junho de 2025, a autoridade concorrencial francesa condenou pela primeira vez práticas de no-poach de maneira isolada, quer dizer, desassociada, né, de outras combinações. A multa foi de quase 30 milhões de euros e foi aplicada a empresas de engenharia, tecnologia e TI. O interessante desse caso é que as habilidades dos profissionais alvo dessas práticas foram consideradas raras e estratégicas, né? De modo que a retenção desses profissionais era considerada crucial para a competitividade das empresas. Ou seja, houve uma análise das características do mercado de trabalho envolvido, características que impactavam ali a análise da conduta. Outro detalhe desse caso é que parte da combinação para não contratar o empregado da outra empresa foi feita através de um acordo de cavalheiros, né, não escrito entre as empresas, e mesmo assim processado e condenado. Então, o que essa onda de investigações parece revelar, né? Sem dúvida que as empresas precisam estar muito atentas aos cuidados necessários para evitar infrações concorrenciais, inclusive por meio de seus departamentos de RH, daí porque o nosso tema de hoje é tão relevante. Agora, o que pode estar por trás dessa onda, né? Teria uma antitrust finalmente acordado para o fato de que, como diz um autor, falhou com os trabalhadores nas últimas décadas, em que teria focado mais no chamado bem-estar do consumidor, como mencionou o Vicente? Seria o rompimento da bifurcação entre organização industrial e a economia do trabalho? Ou se trata apenas de compensar uma aparente diminuição de casos de cartéis típicos nos últimos anos, direcionando ali os esforços e o instrumental antitrust já existente para um novo tipo de caso? Essa é uma discussão complexa, né? Talvez para outro foro, mas é inegável ali a tensão política e sua relação com o antitrust. Por exemplo, até aqui eu falei de práticas horizontais, ou seja, condutas adotadas entre diferentes empresas que conversam ou combinam entre si. Mas há um grupo de condutas que tratam da relação entre uma empresa e seus respectivos empregados. Estou falando dos acordos de não-compete, que são celebrados entre o empregador e empregado e proíbem a migração do empregado para uma empresa concorrente por um determinado período. No ano passado, sob outra direção política, o FTC chegou a banir a quase totalidade desses acordos nos Estados Unidos. Mas esse banimento foi suspenso judicialmente e, já nesse ano, foi nomeado presidente do FTC, um dos que haviam votado contra o banimento dessas cláusulas na decisão do ano passado, que foi adotado por maioria. Enfim, é um sinal aí dos tempos e contratempos em que vivemos e que atingem também, certamente, o antitrust. Obrigada, Luiz. Realmente, pela essa sua introdução, já deu para ver como o tema ele está sendo realmente em foco e está sendo abordado por diversas jurisdições e envolvendo diversos mercados. Então, agora vamos passar um pouco para o Brasil. E você pode fazer uma contextualização de como os temas relacionados ao mercado de trabalho eles se tornaram o foco de atenção do CAD e exatamente que tipos de condutas têm sido investigadas aqui? Claro, né? O CAD ele não passou incólume aí por esse contexto internacional de maior atenção a práticas no mercado de trabalho. Eu já vi até declarações de lideranças do CAD no sentido de que não existiria uma decisão de política pública, né? Um foco recente do CAD em mercados de trabalho.
Por um lado, eu até entendo essa afirmação, porque as investigações que atualmente estão em curso no CAD, elas surgiram de acordos de leniência, então não foram ali necessariamente uma iniciativa deliberada do CAD. Mas o contexto internacional, que a gente acabou de falar, certamente propiciou que esses casos fossem levados à autoridade. No Brasil, o primeiro caso conhecido é de 2021. O CAD iniciou uma investigação de práticas anticompetitivas no mercado de trabalho envolvendo empresas do setor de saúde. Mais recentemente, o CAD abriu 2 casos grandes, envolvendo dezenas de empresas, muitas delas multinacionais, por conta ali de uma suposta prática de seus departamentos de RH no Brasil. E há também um quarto caso, menos conhecido, em que o CAD investiga uma prática mais pontual, envolvendo o menor número de empresas sobre possível acordo de no-poach. Em quase todos esses casos já houve TCCs, ou seja, além das empresas que apresentaram as leniências, outras empresas fizeram acordos com o CAD para pagar uma quantia e tentar encerrar a investigação. Bom, como a gente acabou de ver, esses casos não podem ser considerados ali uma jabuticaba completa, né? Já que há experiência internacional no tema, mas há peculiaridades dessas investigações que vale a pena serem discutidas, né? Embora uma parte dessas investigações seja confidencial, dá para a gente discutir algumas dessas peculiaridades aqui. Em primeiro lugar, são muito poucos os casos no contexto internacional em que se investiga a troca de informações sobre o mercado de trabalho como uma conduta autônoma. E isso está acontecendo no Brasil, né? Quer dizer, mesmo sem um acordo entre as empresas, por exemplo, um acordo para fixar salário, outro aspecto da remuneração, mesmo sem um acordo no poach para não contratar o funcionário de outra empresa, o CAD pode investigar se essas informações foram trocadas entre times de RH. Essas investigações estão sinalizando que o CAD entende que sim, né? Que ele vai atrás desse tipo de conduta. Uma segunda peculiaridade é, admitindo que o CAD possa investigar trocas de informação no mercado de trabalho, qual que é a regra de análise a ser adotada? Aqui o CAD ele pode seguir alguns caminhos. O caminho esperado para esse tipo de caso seria realizar uma análise dos efeitos dessa troca de informação. Ou seja, estudar as características do mercado de trabalho, a disposição que empregados têm para se locomoverem e, portanto, a dimensão geográfica desse mercado. Quais são os tipos de informação efetivamente trocadas? Analisar que tipo de empregados, né, essas informações se referem, qual o nível hierárquico dessas pessoas, por exemplo. Que empresa concorre com qual na hora de contratar esses empregados. Se as empresas envolvidas ali na conduta investigada têm poder de compra suficiente para impactar o mercado de trabalho, pagando menos, contratando menos trabalhadores. Quantos empregados essas empresas contratam em comparação com o total de vagas disponíveis no mercado? Enfim, se eventuais trocas de informação levaram ou não à coordenação das condições de trabalho, ou se houve resultados positivos, né, inclusive para os próprios trabalhadores, decorrente dessa busca de informação ali sobre melhores práticas do mercado. Enfim, tem uma série de análises de efeitos ali que podem ser realizadas. Eu entendo que, de certa forma, esse foi o caminho seguido naquele precedente que eu mencionei mais cedo, Todd versus Exxon. Houve ali uma discussão de se o mercado estava limitado aos empregadores da indústria petrolífera e petroquímica, qual seria a participação de mercado das empresas envolvidas e se era possível a coordenação, dado ali o nível de concentração do mercado, aplicando-se a regra da razão naquele caso. Outro caminho seria assumir que a eventual troca de informação é um ilícito por si mesmo. Quer dizer, provada a troca, tem-se a condenação, uma espécie de presunção absoluta. Esse caminho pode ser adaptado também para presumir que a troca produz efeitos negativos à concorrência, deixando que as empresas tentem provar que essa presunção relativa não se sustenta. Eu, pessoalmente, não conheço um caso internacional em que se tenha adotado presunção de efeitos negativos de troca de informação relacionada ao mercado de trabalho. Mas, enfim, parece ser esse ali o caminho inicialmente indicado pelo CAD nesses casos. Há também, claro, um terceiro caminho possível, né? O CAD poderia organizar um guia à moda ali da autoridade suíça, outro tipo de orientação, deixando claro para todas as empresas em atividade no Brasil que não vai tolerar certas práticas relacionadas ao mercado de trabalho. O CAD poderia esclarecer nesse documento que práticas serão consideradas ilícitas pelo seu próprio objeto
e quais vão ensejar uma análise por efeitos. Me parece que esse caminho respeita ali a segurança jurídica e a previsibilidade diante desse tema novo ali na experiência antitrust brasileira. Bom, vale a menção final aqui de que além dessas investigações sobre trocas de informação e no-poach que eu mencionei, o CAD também já investigou o não-compete, né? A cláusula de não concorrência estabelecida entre empresa e indivíduos. Acho que a gente pode falar um pouco mais dessa cláusula mais tarde, se tivermos tempo. Obrigado. Perfeito, Luiz. Muito obrigada, deu um bom panorama das condutas. Acho que agora eu vou passar um pouco para o Márcio, o nosso economista, se você pode explicar um pouco quais são essas dinâmicas, as particularidades desses mercados que têm sido alvo das investigações do mercado de trabalho, que se diferem um pouco de outras investigações geralmente conduzidas pelo CAD, e se também tem algum setor, algum mercado com alguma característica específica que está mais sujeito a esse tipo de prática. Ok. Bem, bom dia a todos. Obrigado à Câmara Italiana de Comércio pelo convite. Obrigado, Fernanda. Obrigado também ao professor Vicente Bagnoli pelo convite para participar deste evento. Bem, vamos lá. O Vicente, no começo, né, falou que teve uma reunião comigo quando eu ainda estava no CAD. Eu falei, eu fiz um disclaimer. Falei, olha, sou economista, né, não sou jurista. Então, eu vou fazer aqui outro disclaimer. Tá? Eu não sou labor economist, né? Não sou economista especializado em mercado de trabalho, mas a minha especialização é organização industrial, né, e regulação e concorrência. Então, eu vou falar aqui sobre esses casos de mercado de trabalho como um especialista em economia da concorrência. Deixa eu fazer esse Hum, disclaimer para ficar bem claro, né? E assim, tem para a gente iniciar, tem uma frase que eu gosto muito, Fernanda, do professor Celso Campilongo, que, né, também foi conselheiro do CAD. E é uma frase que está no prefácio de um livro escrito hum, pelo Máximo Mota e pela professora Lucilena Salgado, em que ele diz que a vida do jurista é cada vez mais fática e intensiva, né? E no caso de economia da concorrência, isso é verdade, né? Porque, assim, sem conhecer os fatos econômicos, sem conhecer como o mercado alvo da conduta funciona, né, é impossível fazer uma boa análise concorrencial e, consequentemente, hum, aplicar bem a lei de defesa da concorrência, tá? Então, nesse caso específico, é fundamental conhecer como funciona o mercado de trabalho. E mesmo não sendo um economista especializado em mercado de trabalho, então eu fui estudar um pouco, né, sobre como funciona o mercado de trabalho, no Brasil. E aqui eu tive a ajuda de alguns colegas que atualmente são economistas especializados em defesa da concorrência, mas que já foram labor economists, vou dizer o termo em inglês, no passado, né? O professor Eduardo Pontual, por exemplo, me indicou alguns papers que foram importantes para essa compreensão. O professor Luiz Esteves também me indicou alguns textos, então eu tive a ajuda de alguns colegas, né? Mas vamos lá. Assim, tem várias condutas que podem afetar o mercado de trabalho, como o Luiz Felipe falou, né? Tem a questão do non-poaching, non-compete, tem a troca de informações, né, que geraria uma coordenação no mercado de trabalho. Então, eu vou falar especificamente dessa conduta, tá? Da coordenação, porque, enfim, é a conduta que está sendo investigada pelo CAD, né, que está mais em voga, né, atualmente. Bem, sobre isso, tá? Assim, é importante falar duas coisas, tá? Para analisar essa conduta. Uma delas, tá, é que existe no mercado de trabalho o chamado prêmio salarial, tá? O que que significa isso, tá? Significa que algumas empresas, principalmente empresas de maior porte, tá? Para trabalhadores, né, idênticos em relação às suas características observáveis. E aqui, quais são essas características? Educação, idade, experiência, gênero, treinamento, por exemplo, né, são trabalhadores idênticos que ganham um salário maior por estarem em empresas de maior porte. Esse é o chamado prêmio salarial, tá? Isso é bem conhecido na literatura sobre mercado de trabalho, né? Por exemplo, tem um paper, né, de Oi e Adson que chama Firm Size and Wages, né? Tem outro paper no Brasil da Isabel Raposo e da Tatiane Menezes
que chama Wage Differentials by Firm Size. Então, essa literatura do prêmio salarial é bem conhecida, tá? Além disso, né, tem um outro conceito, né, que chama Multinational Wage Premium, né? No Brasil, trabalhadores com características semelhantes recebem um prêmio salarial por trabalharem em empresas multinacionais, tá? E aqui eu estou falando, mais uma vez, de trabalhadores com características bastante comparáveis, né? Então, assim, se há trabalhadores, tá? Com as mesmas características, ganham mais em empresas maiores ou em empresas multinacionais, essa diferença salarial pode ser atribuída à característica do empregador, ok? Pois bem, dito isso, tá? A pergunta que eu me faço é a seguinte, tá? Por que que empresas de grande porte que pagam um prêmio salarial se coordenariam para reduzir o salário de seus empregadores, se elas podem ir ao mercado e substituir esses trabalhadores, os trabalhadores delas, né, por trabalhadores com características comparáveis, pagando um salário menor. O próprio mercado resolveria esse problema. Por que que as empresas correriam o risco, né, de uma conduta anticoncorrencial, de serem punidas, de terem que pagar uma multa, se o próprio mercado pode resolver esse problema da redução do salário que elas pagam? Isso eu não estou dizendo, tá? Deixa eu só fazer esse disclaimer, que não tenha nenhuma fricção no mercado de trabalho, que não tenha nenhum custo para as empresas fazerem essa substituição, tá? Não é isso que eu estou dizendo, mas esse custo é baixo, porque há no mercado trabalhadores semelhantes aos trabalhadores das empresas multinacionais, das empresas de grande porte, que ganham um salário menor. Então, era simplesmente se as empresas multinacionais, né, que são várias empresas que estão no polo passivo aí desses casos que o Luiz Felipe mencionou, né, essas empresas poderiam simplesmente recorrer ao mercado e substituir os seus trabalhadores pagando menos. Então, por que que elas correriam esse risco? Né? Não faz muito sentido para mim, como economista, né, que essa troca de informações, portanto, tenha sido utilizada para deprimir os salários ou a remuneração dos trabalhadores das empresas que estão nos polos passivos, né, desses dois casos, três casos que o Luiz mencionou na introdução dele. Tá? Esse é um ponto. O outro ponto, Fernanda, que eu acho importante, tá, discutir, é que todos que são especialistas em defesa da concorrência sabem que acordos colusivos, eu vou chamar assim, são bastante instáveis. Tá? E aí tem um voto muito interessante do professor e ex-conselheiro Paulo Furquim, no ato de concentração de final 11345 de 2006, né, em que ele expõe as condições, né, necessárias para que um acordo desse tipo seja estável e, consequentemente, produza efeitos. E aqui nós estamos falando de efeitos no mercado de trabalho. Tá? Então, tem algumas variáveis que são importantes para analisar, né? A estabilidade ou a instabilidade desses acordos colusivos, tá? É, a, a- por exemplo, né, precisa avaliar o custo de negociação e também, né, as possibilidades de retaliação e os ganhos de não cooperar, tá? Bem, os custos de negociação tendem a ser maiores quanto maior for o número de empresas envolvidas, tá? Então, aqui tem um estudo que eu acho que é bastante importante para entender isso, que é um estudo do Ordez de Haro, que é um autor espanhol, com outros autores, tá? Que se chama The European Commission's Fight Against Cartels, né? E ele faz um estudo que vai de 1962 até 2014, né? E nesse estudo se conclui que
o número médio de empresas em cartéis investigados pela União Europeia é de 7,61, tá? É a média, de 62 até 2014. Por exemplo, em um desses casos que o CAD está investigando, tá? E aqui eu estou falando do GECOM, tem, salvo melhor juízo, 31 empresas no polo passivo. Então é difícil pensar em uma coordenação, tá, com a participação de 31 empresas. Esse acordo tende a ser bastante instável e, consequentemente, tende a não gerar efeitos concorrenciais. Outra questão importante para avaliar isso é o número de empresas fora do acordo, tá? Então, eu fiz uma pesquisa nos sites do Sebrae, da Receita Federal do Brasil, e tem um número aqui que é interessante, tá? Tem no Brasil aproximadamente 3.500 empresas de médio e grande porte, tá? Vamos supor o seguinte, 5% dessas empresas, consequentemente 175 empresas, são similares às empresas que estão no polo passivo, por exemplo, do GECOM, tá? O número é 31 empresas. Então, 5% de 3.500 são 175 empresas. Poxa, eu tenho 31 no polo passivo. Então, eu tenho outras 144 empresas similares que não fazem parte do acordo. Isso torna o acordo bastante instável, bastante difícil, tá? Então, mais uma vez, o número de empresas é alto e o número de empresas fora do acordo também é alto. Outra questão, tá? Os trabalhadores podem se mover, né, entre as empresas. Isso tem que ser considerado, tá, para avaliar a estabilidade de um eventual acordo. Eu fiz uma pesquisa, Fernanda, eu não achei uma literatura sobre isso, tá, no Brasil, mas eu achei um paper sobre isso da Argentina, tá, o mercado de trabalho da Argentina. E a Argentina é uma economia, né, enfim, que pode ser tomada como um parâmetro para avaliar, né, o Brasil, principalmente o mercado de trabalho. É um país de renda média, é um país de desenvolvimento, né, essa questão toda, tá? Então, esse paper, né, ele é do Eduardo Levy e do Martin Montanet, né, ele se chama Specificity of Human Capital and Occupation Based on Job-to-Job Translation, tá? Transitions, perdão. Tá? Então, ele avalia a mobilidade do trabalho, tá? E ele chega à conclusão que para códigos de manufatura, ou seja, para empregos industriais, a alta mobilidade entre empresas e entre setores, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Olha só, você tem 144 empresas fora do acordo. Estou falando aqui, hipoteticamente, do caso do GECOM, tá? Mesmo se essas 31 empresas tentarem, de alguma forma, a coordenação para reduzir a remuneração dos trabalhadores, os trabalhadores podem migrar para as empresas que estão fora do acordo. Então, ter algum efeito de depressão da remuneração, nesse caso, é bastante difícil de acontecer, tá? Só um terceiro ponto, e aqui eu já caminho para o final, tem outros pontos que eu poderia falar, mas eu fiz o resumo aqui de alguns que eu considero importantes para analisar essa questão, tá? As empresas oferecem pacotes de remuneração diferenciados para atrair trabalhadores, tá? Esses pacotes são negociados muitas vezes com os trabalhadores, principalmente para cargos de nível mais gerencial, tá? Então, vamos fazer um exercício aqui, tá? E aqui é apenas uma simulação, tá? Imagine que o pacote tenha 5 categorias, tá? E essas categorias seriam salário base, bonificações e prêmios, benefícios como assistência médica, plano de saúde, né? Enfim, seguro de vida e vale-refeição. Então, 3 mais 2, contribuição para aposentadoria e desenvolvimento profissional, pagamento de curso, essas coisas. Então, nós estamos falando em um pacote que tem 5 categorias. Agora, imagine que as empresas, né, para atrair trabalhadores, considerem 2 parâmetros.
ou elas estão, abaixo ou acima da média que o mercado paga para essas 5 categorias. Poxa, eu estou falando então em 64 combinações possíveis, né? 2 elevado a 5 dá 64 combinações possíveis, ou seja, 64 pacotes de remuneração possíveis. Isso já torna a coisa bastante complexa, né? Agora, voltando ao caso do GECOM, como exemplo, tá? São 31 empresas no polo passivos. Então, o que eu estou falando, né? De 31 empresas vezes 64 pacotes de remuneração possíveis. Então, eu estou falando de 64 vezes 31, eu estou falando de 1.984 parâmetros que precisariam ser coordenados e monitorados ao longo do tempo para que uma coordenação por meio da troca de informação funcionasse, né? Seria muito difícil manter uma coordenação em um cenário como esse. E essa conta que eu fiz, Fernanda, está um pouco subestimada, tá? Porque aqui eu considerei 5 categorias só num pacote de remuneração, mas um pacote de remuneração pode conter bem mais de 5 categorias, né? Então, quanto mais categorias, né, maior a complexidade e maior, portanto, a dificuldade de fixar, né, uma variável, alvo da conduta, monitorar o cumprimento do acordo e, eventualmente, punir quem se desvie, perdão, de um acordo. Então, uma conduta coordenada, né, de troca ou por meio da troca de informações no mercado de trabalho é bastante difícil. Talvez seja por isso que, como o Luiz Felipe mencionou, ele não conhece nenhum caso internacional em que essa tenha sido uma conduta anticoncorrencial autônoma, tá? Então, eram essas observações que eu queria fazer inicialmente, tá? Bastante é, complexo, tá? Fazer uma conduta, o viabilizar uma coordenação no mercado de trabalho por meio da troca de informações. É diferente, por exemplo, já caminho aqui para encerrar minha fala, né? É diferente, por exemplo, em exemplos que foram citados aqui. Por exemplo, né, a combinação entre clubes de futebol em relação aos salários dos jogadores de futebol, né? São menos clubes, né? Os jogadores de futebol têm menos opções externas aos clubes de futebol de Portugal, né? A opção seria ir para o exterior, mas essa não é uma opção fácil, né? Não é uma opção que dependa simplesmente da vontade do jogador de futebol, né? Isso é diferente, né? Por exemplo, poderia pensar também, né, um ato de concentração entre hospitais em um município, sendo o mercado relevante um município, né? Esse ato de concentração pode ter efeitos sobre salários de médicos e de enfermeiros, por exemplo, nesse município. Com certeza, isso seria, sim, um problema concorrencial. Mas nesses casos que o CAD está investigando, por essas razões que eu mencionei, eu acho bastante difícil. Acho que um acordo seria muito instável, né? Mas são essas as Uhum. minhas observações iniciais. Obrigado. Muito legal, Márcio. Obrigada por trazer os dados, esses estudos que trazem explicações interessantes sobre a particularidade da racionalidade das empresas nesse tipo de conduta. Vou fazer um parênteses só para falar que se alguém da audiência tiver alguma questão, pode colocar no Q&A, tá? Bom, voltando aqui ao tema. Bom, agora eu vou ser justa, vou quebrar aqui o monopólio do time de concorrencial que temos até agora. Vou passar a bola para a nossa especialista trabalhista, Maria Lúcia. Eu queria falar para você, você pode comentar um pouco sobre a atuação dos sindicatos, dinâmicas de negociações de forma geral na esfera trabalhista e como isso pode ser um problema concorrencial. Então, oi, Fernanda. Bom, eu acho que é legal a gente ter essa intersecção, porque realmente o mundo trabalhista, ele é um mundo à parte, tá? Ele é um mundo totalmente diferente.
em termos de relações entre as empresas, de relações entre RHs, de relações dentro de sindicatos, né? Existem guerras salariais, porque existem empregados que são considerados muito especializados, algumas funções. Existem algumas funções em que você tem pouco profissional no nível que as empresas querem no mercado, então existe uma guerra salarial e existe, em alguns casos, esses acordos, sim, para limitação, por isso que até que teve essa investigação do CAD e tudo isso. E essa questão das ações de RH, você acaba resvalando muito na parte coletiva, em que você tem problemas na negociação, então eu falo que a negociação de database é quando a categoria vai ter um reajuste, né? É uma tempestade perfeita para a questão concorrencial, considerando mão de obra, porque é quando você deveria fazer simplesmente uma negociação do mínimo, né? Em que você faz os pagamentos, ou seja, as empresas podem pagar o quanto mais elas quiserem dentro daquilo, mas você tem empresas concorrentes obrigatoriamente por lei juntas, um sindicato, porque a lei determina por categoria econômica, né? Fixando condições de trabalho. Então, é uma tempestade perfeita para dar problema. Por isso, o próprio CAD fez umas indicações do tipo o que não fazer, quem não levar para esse tipo de reunião, como que você vai agir, inclusive a própria entidade sindical, como é que ela vai agir para coibir esse tipo de atitude, porque o próprio sindicato pode ser responsabilizado por isso. Existem alguns termos de ajuste de conduta com o próprio CAD de algumas entidades sindicais, não só em relação ao que o CAD fez em 2009, enfim, eu acho que faz um pouquinho de tempo que o CAD não fala muito dessa área, mas existem alguns casos de se perceber conluio entre as empresas, não só na relação trabalhista, mas também na relação concorrencial. O que a gente tem hoje de mais grave abertamente sendo feito? E que aí eu te falo de questões de livre concorrência. Você tem cláusulas coletivas que estabelecem a obrigação de contratação de empresas certificadas pelo sindicato patronal e profissional. Então, uma coisa é eu ter uma cláusula que diz assim: olha, as empresas deverão fornecer um plano de saúde regular no padrão mínimo de enfermaria para todos os empregados. Isso é uma coisa. Quando eu digo a empresa vai fornecer um plano de saúde da empresa X, e que se ela não fornecer da empresa X, ela vai pagar uma multa diária pela não contratação, e ela tem, independentemente dela já ter, às vezes, até uma outra empresa melhor, né? Existe esse tipo de coisa. Um caso está em site, é público, dos vigilantes em Minas Gerais, a obrigação da contratação da empresa de plano de saúde certificada, que foi mudada uma vez, depois foi mudada novamente agora em 2024. Eles saíram de uma empresa, foram para outra. Então, as empresas todas, que em Minas Gerais a gente está falando mais ou menos de umas 40 mil vidas só de vigilantes, sem considerar, inclusive, até os outros empregados, a gente pode estar falando até de mais gente, sair de uma empresa num mês e entrar para outra no outro mês sob pena de pagamento de multa diária, ação de cumprimento e tudo isso, tá? Empresas certificadas pelo sindicato patronal e profissional, não só profissional, tá? Que outras coisas a gente tem? Contratação de empresas que se dizem gestoras de seguro, com um pagamento de valores que variam de 25 a 50, 100 pessoas, R$ 100 por empregado, que é pago para essa empresa como se fossem dados seguros de vida, seguros de desemprego, alguma coisa assim. Eles depende do acordo, se escreve alguma coisa, são consideradas empresas de benefícios sociais. Elas não têm registro em SUSEP, a contratação é obrigatória dessa empresa. Se você tem um seguro de vida, muito melhor, não faz mal, você é obrigado a dar. Se você tem um plano de saúde, muito melhor, você é obrigado a dar. Enfim, isso faz uma movimentação de centenas de milhares de vidas de empresas para empresas, de acordo com a vontade dentro dessas convenções coletivas. Então, isso é uma das coisas que é muito grave. Outra situação que existe na área sindical, que é preciso tomar muito cuidado, e foi um caso que teve
anos atrás, da LAN SA foi acho que um dos primeiros que teve, de condenação da empresa aérea, que na Argentina forjou um contrato de consultoria sobre rotas aéreas e se descobriu, por uma investigação nos Estados Unidos, né? Se descobriu que, na realidade, aquele dinheiro, essa consultoria nunca foi prestada, e aquele dinheiro foi para um sindicato profissional para que eles tivessem uma condição de trabalho inferior ao do mercado, então pagassem menores salários, menores benefícios, né? A legislação trabalhista brasileira, ela é bastante restritiva, inclusive sobre esses pacotes remuneratórios, por exemplo, benefícios não podem ser diferentes, existem questões de isonomia, de discriminação, existe a questão da equiparação salarial do artigo 461, então é muito difícil você ter a liberdade de negociação que você tem nos Estados Unidos, por exemplo, você não tem isso no Brasil. Por isso, vamos dizer assim, essa vantagem, entre aspas, para as empresas de conseguir dar uma limitada nisso, às vezes até sem chamar muito atenção, porque a própria lei diz, olha, se as pessoas fazem a mesma coisa, com a mesma perfeição técnica, a mesma produtividade, independentemente de se ela tem mais curso, menos curso, fala mais língua ou menos língua, a não ser que aquilo seja essencial para aquela função e ele fala melhor, então, ele tem que ganhar a mesma coisa, com diferenças de tempo de trabalho, enfim, algumas coisas assim. Os benefícios alguns são previstos em norma coletiva, enfim. Então, eu acho que o mercado de trabalho do Brasil, as relações trabalhistas, elas são muito reguladas pela CLT, pelo próprio INSS, por exemplo, o INSS limita o valor, o tipo do curso que você pode oferecer para o empregado, o valor que você pode pagar, 5% do salário da pessoa, ou uma vez e meio o salário mínimo, não pode ser maior, enfim. Então, resumindo, a gente tem na área trabalhista vários riscos, tanto nas relações individuais e entre RHs, tanto que a gente no GT de Compliance trabalhista da OAB, a gente criou uma cartilha para o RH, para Compliance, e vai tá para ser publicada, quando for eu aviso vocês. E na área sindical, tanto de você usar o sindicato a seu favor para conseguir piores condições de trabalho, como para que dentro dessas convenções coletivas existam regras que coloquem ou tirem empresas do mercado de uma maneira bastante volumosa, tá? Então, assim, isso, a princípio, o básico dos problemas são esses. Tem muito mais, mas não dá para falar aqui. Tá ótimo, obrigada, Maria Lúcia. Imagino o tema realmente deve ser infinito. Obrigada por trazer essa perspectiva e sim, nos avisa quando tiver a cartilha da OAB, que vai ser interessante de Uhum. dar uma olhada também. Agora, acho que essa é a troca de informações é que nós mais falamos aqui, porque de fato é o que está mais em foco do ponto de vista do CAD, mas acho que seria interessante também de comentar um pouco sobre as cláusulas contratuais. E aí eu ia pedir para o Luiz Felipe e para a Maria Lúcia, vocês trazerem um pouco como é que está o entendimento na questão da cláusula de não concorrência envolvendo trabalhadores. Podemos falar nas duas esferas. Maria Lúcia pode começar, se quiser falar sobre a trabalhista, depois o Luiz Tá. traz para a gente concorrencial. A cláusula de não compete, ela não é, a rigor, permitida pela lei brasileira, tá? O não compete pós-contrato de trabalho, ao contrário do não compete durante o contrato de trabalho, que é, inclusive, prevista como uma falta grave passível de uma demissão por justa causa. Então, quando a gente vai analisar essa questão do não compete, a gente tem que analisar a jurisprudência, porque também, para ajudar, a área trabalhista é um common law disfarçado, tá? A gente fala que é civil law, mas não é, não. Então, a jurisprudência, o que ela faz? Por analogia, que a própria legislação brasileira permite, né, o uso da analogia, ela traz requisitos da Europa, legislação europeia, tá? Então, quando a gente analisa isso, esquece Estados Unidos, você tem que olhar para a Europa. As legislações europeias que são com regras aplicadas aqui limitam ao tipo de função, então um cargo mais elevado, algo que realmente vai impactar para aquela empresa em termos concorrenciais, de sigilo, confidencialidade necessários pós esse contrato. Um tempo fixo, então não pode ser uma coisa indeterminada, não pode ser uma coisa, né? Uma área geográfica determinada em que você comprove que aquela área realmente é uma área que, se os seus segredos vazassem, você teria um problema de mercado, de atuação, e pago. Tá? Então, todo o tempo, não adianta você dizer assim, você vai ficar 2 anos sem trabalhar para mim, eu vou te dar 2 salários de bônus. Na legislação brasileira, isso é anulado rapidamente. O que você tem em termos de jurisprudência é o pagamento do salário bruto,
por todo o tempo do não compete, tá? Que é o pijama que a gente fala. Então, basicamente, esses são os requisitos. O tempo em que esse acordo é assinado é muito importante. É importante ratificar no final do contrato, porque há decisões que dizem: ah, se ele assinou isso quando ele entrou, é porque ele tinha medo de não ser contratado, então se presume uma coação, porque, mais uma vez, a legislação trabalhista é protecionista. Então, você tem certos requisitos, né, de validade desse acordo que você precisa que um profissional de área trabalhista olhe para você com o olhar de validação da Justiça do Trabalho para vocês não terem mais problema, tá bom? Basicamente é isso. Tá ótimo, obrigada, Luiz. Se puder. Bom, obrigado. Da perspectiva aqui do direito concorrencial, né, essa cláusula de não concorrência, ou não compete, para os fins aqui da nossa conversa de hoje, dá para definir como aquelas disposições contratuais que impedem ou penalizam trabalhadores ou profissionais de buscar, né, ou aceitar empregos em outras empresas, ou até de iniciar ou administrar novos negócios após o término do seu atual vínculo empregatício. Essas cláusulas, como já apontou na fala anterior a Maria Lúcia, elas são geralmente justificadas ali como uma forma de proteger treinamentos, né, realizados e know-how que o profissional adquire em razão de sua função na empresa. Se um não compete, esses investimentos eles poderiam ser aproveitados por uma empresa concorrente. Seria um caso de free riding, né? Além disso, essas cláusulas elas se prestam a evitar que segredos empresariais sejam utilizados, por exemplo, por um concorrente. Bom, como é comum nas chamadas condutas unilaterais, né, do direito antitrust, que não envolvem duas ou mais empresas, mas uma empresa e sua relação, por exemplo, aqui com os seus empregados, como é comum nesses casos, há espaço para uma análise dos efeitos dessas cláusulas, né? Então, cabe verificar se há justificativas legítimas para essas cláusulas e se a restrição à concorrência ela é proporcional ao alcance dessas justificativas. Então, geralmente tendem a ser mais aceitas obrigações de não concorrência com profissionais mais qualificados ou que tenham, de fato, acesso a segredos de negócio. Mas mesmo em relação a essa visão, há vozes contrárias, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, tem autores que dizem que as cláusulas de não compete entre empresa e empregados são ainda mais perigosas do que acordos entre empresas. Por quê? Porque o não compete, como empregado, ele estabeleceria uma restrição de contratação que impactaria todos os concorrentes dessa empresa, enquanto o acordo entre empresas geralmente se dá apenas entre duas ou poucas empresas. Vide aí a visão rigorosa do FTC, que levou ao quase banimento dessas cláusulas, como eu mencionei mais cedo. Mas entendo que no Brasil a tendência seria, de fato, ver esse tipo de cláusula ali a partir da regra da razão ou uma análise por efeitos, né? De fato, a gente teve no Brasil o caso dos agentes autônomos de investimento. Aliás, esse é um setor que tem suscitado muitas discussões judiciais em relação a obrigações de não compete. No CAD, em 2022, a SG, né, a Superintendência Geral, instaurou um inquérito em face da XP para investigar, entre outras práticas, obrigações de não concorrência que poderiam ali impedir ou limitar o surgimento ou desenvolvimento de concorrentes no mercado de distribuição de produtos de investimento. Ou seja, concorrentes da XP poderiam ter dificuldades em concorrer se não pudessem contratar agentes de investimento que estavam com mobilidade profissional limitada ali pela cláusula de não compete. Nesse caso, o CAD acabou entendendo que as plataformas abertas daquele mercado concorriam com estruturas mais fechadas e acabou entendendo que as cláusulas se aplicavam a uma quantidade relativamente pequena de agentes. Por isso, não prejudicariam a capacidade de concorrentes da XP de acessar agentes autônomos. Mas, independentemente do resultado desse caso, ele não deixa de ser um precedente interessante ali sobre a dimensão concorrencial dessas cláusulas, para além dos aspectos trabalhistas mencionados pela Maria Lúcia. É importante notar que existem também não competes empresariais, né, quando duas empresas, geralmente ali no curso de uma transação, estabelecem uma obrigação limitada de não concorrência, limitada ali a certo espaço, escopo e período. É muito comum que o CAD analise essas cláusulas de não concorrência no âmbito de controles de concentração, mas como elas não envolvem diretamente trabalhadores, não é o foco aqui de nossa conversa. O
que vale mencionar nesse tema é um entendimento recente na operação IBM e Software AG, que incluía ali a obrigação de não solicitação estabelecida entre empresas no contexto de um ato de concentração. Quer dizer, duas empresas que realizam uma transação combinam que durante certo período não vão aliciar ali o funcionário da outra. O voto do conselheiro Gustavo Augusto, nesse caso, chamou essas cláusulas de no-poach e afirmou que sua aplicação deve ser ainda mais restrita que as cláusulas de não concorrência. Essas cláusulas de não solicitação, segundo o conselheiro, somente devem ser admitidas se diretamente vinculadas a um objetivo competitivo e quando a operação se tornar impossível ou muito difícil sem tais restrições. Então, o voto do conselheiro Gustavo defendeu que somente seria admitida a não solicitação se diretamente vinculada a um objetivo competitivo, limitada a não mais que 5 anos, direcionadas apenas a um pessoal-chave, as pessoas que atuam diretamente ali na operação. Se essa transação ela se tornar impossível ou significativamente mais difícil sem tais restrições, e se essas restrições forem razoáveis e a cláusula for benéfica ao bem-estar do consumidor. Esse voto ele não chegou a ser analisado pelo tribunal, pelos demais conselheiros, porque o conselheiro Gustavo Augusto ele desistiu de avocar o caso após modificações feitas pelas partes no contrato. Mas fica aí, então, essa discussão relevante. Obrigado, Fernando. Obrigada a vocês. Interessante os temas aí, cláusula de não concorrência, cláusula de não solicitação. E a gente poderia continuar discutindo muito tempo sobre todos esses temas que falamos, mas devido ao tempo, vou caminhar aqui para a pergunta final. Vou passar para vocês, pedir para vocês darem comentários finais, abordando principalmente algumas orientações sobre o ponto de vista de compliance, também comentando eventuais sanções, caso as empresas estejam em alguma dessas infrações. Comentários finais de vocês. Acho que podemos começar também pela Maria Lúcia, ponto de vista trabalhista, depois passamos para o Márcio e para o Luiz Felipe. Começando porque tem más notícias, é isso? Eu acho que a maior dica que eu dou, e é uma das coisas que a gente tem enfrentado no GT de compliance trabalhista e sindical, enfrentado em termos de temas, né, que a gente tem enfrentado, é que compliance olhe para isso, tá? Uma das coisas que levou a gente a fazer essa cartilha de RH foi que a gente percebeu que compliance não tem, por exemplo, um código de conduta específico para RH, que deveria ter. Inclusive nessa questão de participação de grupos e participação de entidades sindicais e negociação sindical, que normalmente o RH toca a negociação sindical na maior parte das empresas, né? Códigos de negociação sindical inclusive para prestadores de serviços que façam a relação sindical, né? Ainda que não sejam empregados, eu acho que é uma coisa muito importante. Analisar as convenções coletivas ou as propostas de convenções coletivas, que normalmente você tem as assembleias, com um olhar nesse tipo de cláusula para questionar o sindicato patronal, eu acho que é muito importante, que é onde a empresa pode atuar, né? Quer dizer, não permitir que aquilo seja acatado. Em algumas vezes, essas cláusulas são usadas como um tipo de corrupção. Por exemplo, eu já tive notícia de casos em que se deu o tal do benefício social para que, ao invés de um INPC de 8%, se desse um INPC de 2%. Isso é corrupção. Então, tem que olhar para isso, Fernanda. É uma coisa, é o que eu falei, o direito do trabalho, as relações de trabalho, as relações coletivas, individuais ou coletivas, elas têm particularidades de que quem não está muito embrenhado, principalmente na área consultiva, que é a área que eu estou há muitos anos, e nas negociações sindicais, eles sequer sabem. Eu sempre falo, não dá para você fazer uma auditoria, ou não dá para você mapear um risco que você nem sabe que existe, né? Então, você precisa se valer, compliance precisa se valer desses profissionais para dizer, olha, tem problema aqui, tem problema aqui, tem problema aqui, para a pessoa saber o que ela... Primeira coisa, saber o que ela tem que olhar. E aí, sim, mapeando os riscos, fazer os cuidados. Eu acho que assim, é essencial olhar para esse lado, porque várias pessoas que eu converso, nunca ninguém tinha pensado nessa questão de como os instrumentos coletivos põem e tiram empresas do mercado a hora que você quiser, ou colocam empresas que não têm registro em SUSEP, não cumprem normas regulatórias, sendo contratadas de maneira obrigatória. Eu acho que é preciso olhar.
Obrigada, Maria Lúcia. Vou passar para o Márcio e para o Luiz, já falando para vocês também comentarem uma pergunta que está no Q&A, que é do Enaimir, que ele quer ouvir sobre se o foco principal das ações anticoncorrencial nessa área é proteção ao empregador ou empregado. Vocês já aproveitem e comentem também. Ok. Luiz, prefere que eu fale primeiro? Fica a seu critério. Pode começar, Márcio. Tá Obrigado. bom, obrigado. Vamos lá. Só um ponto inicial, Fernanda. Deixa eu só fazer uma correção aqui do que eu falei antes sobre o que o Luiz falou no começo, tá? Assim, o Luiz me, né, ressaltou aqui que ele conhece sim casos autônomos de trocas de informação, tá? O que ele não conhece é que isso tenha sido tratado como conduta por objeto ou PC, né? Acho que está bem em linha com o que eu falei, porque é muito difícil, né, enfim, provar efeito dessa conduta específica que o CAT está investigando, né, de redução de remuneração por meio da troca de informação, da coordenação via troca de informação entre as empresas, tá? E aqui, só um ponto adicional, assim, se isso for analisado por efeito, tá, é possível testar isso empiricamente, tá? O Brasil tem uma pesquisa, que é a RAIS, né, que mostra ali a remuneração, então é possível comparar, por exemplo, a remuneração das empresas que estão no polo passivo com a média do mercado dada pela RAIS, antes e depois da conduta, por exemplo, para verificar se houve efeitos ou não. Então, se for pelo lado do efeito, é possível testar empiricamente se houve ou não efeito, né? Se a conduta for analisada por efeitos, é o que eu quero dizer, tá? Sobre a questão do compliance, tá? Eu gostaria só de fazer uma observação complementar a que a Maria Lúcia fez, né, e trazer uma visão mais de economista sobre isso, tá? Assim, um contrato de trabalho, né, do ponto de vista econômico, ele é o seguinte, né, o trabalhador se compromete a trabalhar 40 horas por semana, né, a empresa se compromete a pagar um salário. Estou falando de forma bem simplificada, tá? Mas é isso um contrato de trabalho. Agora, tem um problema grave de assimetria de informação, né, nesse mercado, porque a empresa, mesmo pagando o salário, tem dificuldade de observar a produtividade do trabalhador, tá? O fato do sujeito estar indo ali trabalhar 40 horas por semana não significa que ele esteja sendo produtivo, né? Vou dizer assim. Então a empresa dá alguns incentivos, né, para que o trabalhador se dedique, para que ele faça um esforço, para que ele seja produtivo, né? E esses incentivos ocorrem por meio de remuneração. Agora, desses pacotes de remuneração que eu mencionei, né? Agora, tem uma questão adicional que é a seguinte, né? O trabalhador ele não olha só o pacote de remuneração da empresa, né? Ele olha também os pacotes de remuneração, né, oferecidos pelas empresas alternativas, pelas empresas para as quais ele poderia trabalhar. Então, para que uma empresa gere, ou para que uma empresa gere incentivos mesmo para que o trabalhador seja produtivo, para que ele faça esforço, ela tem que não só oferecer, né, uma boa remuneração, mas ela tem que oferecer também uma remuneração que seja compatível ou até mesmo maior do que a remuneração oferecida por concorrentes. Então é fundamental, né, para que isso funcione bem, para que esse mercado funcione bem, é fundamental que haja benchmarkings, né? E para ter benchmarkings, é fundamental que as empresas troquem informações entre si, né? Agora, há um risco, né? A gente está vendo isso na prática, há um risco de que essa troca de informação seja considerada anticoncorrencial. Aqui eu não sou advogado trabalhista, né, nem de, enfim, de antitruste, mas acho que tem um desafio grande, Maria Lúcia, nos compliance, né, que você mencionou, né, de sinalizar para as empresas até onde elas podem ir nessa troca de informação, até onde é o benchmarking legítimo e a partir de que ponto isso pode ser considerado uma conduta anticoncorrencial. Eu acho que esse é um desafio enorme, tá? E é um desafio importante, porque a troca de informação, como eu disse, é importante para que o mercado funcione bem, né? Para que as empresas, mesmo sem observar a produtividade dos trabalhadores, consigam
prover incentivos aos trabalhadores para que eles sejam produtivos, ou seja, para que eles façam um esforço, né, que é fundamental para o mercado de trabalho funcionar bem. Acho que são essas as minhas observações finais. Mais uma vez agradeço. Sobre a pergunta, Fernanda, se eu tiver alguns segundos ainda para falar sobre isso, tá? Se a proteção é para o trabalhador, né? Deixa eu só ler aqui a pergunta de novo, né? Se a pergunta do Eneamir, né? Se a proteção ao empregador ou ao empregado, tá? Eu acho que, de fato, Enemir, em termos econômicos, tá? Para nenhum dos dois, a proteção ao consumidor, né? Pensa bem no seguinte caso, tá? Hipotético. Você tem uma fusão entre hospitais numa cidade pequena, mercado relevante ali é a cidade, tá? E essa fusão, ela leva à redução do salário dos enfermeiros, né? Supor que o mercado também seja local, tá? Então, no longo prazo, já que a remuneração é menor, você vai ter menos pessoas entrando nesse mercado de enfermagem, tá? E no longo prazo, nós consumidores vamos ter, quando nós envelhecermos, nós vamos ter menos enfermeiros para cuidar de nós. Então, o prejuízo seria para o consumidor, né? Nesse caso, estou só dando um exemplo hipotético aqui, mas eu acho que assim, se for olhar pela ótica estritamente econômica, né, esse tipo de intervenção, né, seria justificável, né, para proteger os consumidores, né, para proteger os trabalhadores. Eu acho que tem a justiça do trabalho, aí é outro campo do direito. É a minha visão sobre econômica, né, sobre essa questão. Obrigado. Obrigada, Márcio. Maria Lúcia quer comentar da questão também? Eu acho que assim, em termos de o que olhar e até onde eles irem, a gente tem um guia bastante bom, que é o próprio guia que o Ministério da Justiça dos Estados Unidos lançou de antitrust em recursos humanos. Eles têm um to do, not to do lá. O que falar, até onde falar, que tipo de informação pode ser trocada ou não. O CAD falou um pouco sobre isso na investigação das correlatas, né? Então, é você não tratar de limitar o quanto vai se pagar, de se acordar o máximo de um PLR, por exemplo, esse tipo de coisa. Então, a gente está falando de máximo, a gente não está falando de mínimo, né? Então, eu acho que esse guia para compliance é um primeiro guia bastante completo, é um guia que tem mais de 10 páginas e tem um resuminho do que falar, do que não falar, mostra bem os perigos e que a gente que está na área já conhece. Em relação à proteção, tanto nos Estados Unidos como em algumas manifestações que eu vi do CAD, até no relatório público de algumas investigações, é a proteção da força de trabalho também, porque esse trabalhador, ele se vê coibido a não trabalhar em empresas melhores, a manter um salário mais baixo, ele não pode se desenvolver profissionalmente, enfim. Então, tem esse tipo de coisa. A Justiça do Trabalho em termos salariais é a legislação, quem faz a mesma coisa tem que ganhar o mesmo salário, com requisitos que existem dentro da lei, que a gente não vai entrar agora. E na questão de não compete, tudo isso, a questão do tipo de contrato, foi mais ou menos o que o Luiz falou, né? Quer dizer, tem que ser algo bastante importante para justificar, não é qualquer um que pode fazer, e a questão da remuneração. Mas no que eu vi de relatórios que eu analisei, é uma proteção também à força de trabalho. Eu não sei se eu consigo colocar aqui para vocês o link do relatório do guia do Ministério da Justiça. Eu vou tentar buscar aqui, Fernanda, aí eu vou. Não sei se eu consigo colocar no chat Tá ou ótimo. nas questões e mando para vocês. É um primeiro norte muito bom. Tá bom. Tá ótimo. Obrigada, Maria Lúcia. Luiz, agora, palavras finais. Também comentando uma questão aqui do Q&A, que ele quer alguém mandou aqui para você comentar sobre limitar o no poach, sobre a decisão que você comentou, se os critérios foram baseados na legislação, decisões judiciais de outros países. Aí você dá seu comentário final abordando todas essas questões. Tá bom. Por favor. Obrigado, Fernando. Bom, vou começar então por essa questão aí da audiência, né? Esse caso de no poach no Brasil ainda não é uma decisão, tá? É uma investigação ainda em estágio preliminar. E ainda não tem ali definido exatamente que tipo de investigação o CAD vai fazer,
mas também não tem já nesse momento inicial ali de abertura do caso uma análise específica ali dos efeitos ou das características desse mercado de trabalho. De certa forma, em contraste com algumas outras decisões, essa decisão que eu mencionei mesmo, recente ali, da França, que é de 2025, em que, apesar de ter sido um caso de no-poach, houve ali uma discussão sobre que tipo de profissional estava envolvido, se era um profissional estratégico ou não, e se a retenção desse tipo de profissional tinha ali um impacto sobre a concorrência. Então, acho que é um caso, de fato, para a gente acompanhar de perto aqui no Brasil e ver que tipo de análise vai ser adotada nesse caso, tá? Em relação ao compliance, eu procurei aqui nas falas anteriores deixar claras algumas ressalvas em relação a como o CAD tem conduzido, né, algumas de suas investigações no mercado de trabalho. Mas a gente precisa separar um pouco essa análise, né, e essas ressalvas de orientações práticas e prudentes que a gente precisa dar neste momento ali para as empresas e para os agentes que nos procuram. Então, primeiro é inegável que houve uma tendência internacional ali de maior preocupação com esses temas e que o CAD tem seguido isso de alguma forma. Então, já são diversas investigações, como a gente falou, acordo de leniência, TCCs, enfim. E como as empresas ali, no mecanismo do CAD, elas têm certos incentivos a apresentar outras condutas, né, para a autoridade concorrencial, é possível que surjam outros casos, novos casos, envolvendo o mercado de trabalho daqui para frente. Então, nesse contexto, né, para profissionais, diretores de RH que nos assistem hoje, né, o meu primeiro conselho seria: levem esse tema muito a sério, né, informem a companhia sobre tudo que está acontecendo no mundo do antitrust, o que vocês ouviram aqui hoje e têm lido a respeito. Né. Segundo passo, realizar ali uma investigação interna, né, para verificar se o RH da empresa participa de algum grupo com RH de outras empresas, ou se existe algum canal de comunicação sobre práticas trabalhistas entre sua empresa e uma outra. É importante se assegurar ali que não haja, né, qualquer tipo de acordo com concorrentes a respeito de salário, benefícios ou a mesma não contratação de funcionários. E ali, com relação a informações trabalhistas, né, salário, plano de saúde, transporte, auxílio creche, enfim, qualquer elemento envolvendo ali o pacote trabalhista de uma empresa, eu diria que a prudência atual parece recomendar não conversar diretamente sobre esses assuntos com o concorrente. Então, em vez disso, neste momento em que estamos vivendo, buscar ajuda jurídica para obter essas informações de outra forma, por exemplo, por meio de um terceiro, né, que cuide para que essa informação seja tratada, enfim, agregada, defasada, anonimizada, seria a recomendação prudente neste momento. E, por fim, acho que, como a Maria você mencionou, revisar as cláusulas contratuais, né? Ter certeza que os acordos de não compete, não solicitação, garden leave com os funcionários, com os empregados, estejam dentro dos parâmetros legais, tanto aí do ponto de vista trabalhista, como concorrencial. Bom, queria agradecer mais uma vez o convite da Italcan, a ótima mediação da Fernanda, foi excelente debater aqui com o Márcio, com a Maria Lúcia, agradecer a todos que nos assistiram, as perguntas que foram feitas, e eu fico à disposição aqui para qualquer dúvida, seja hoje ou em outra oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada. Já passamos do tempo, então só agradeço aqui Luiz Felipe, Maria Lúcia e Márcio por toda a contribuição de vocês. Agradeço ao Vicente Banholi e Eduardo Morelli por viabilizarem aqui o webinar também, a todos que assistiram, e até a próxima. Fernanda, eu queria fazer o último agradecimento também a todos os nossos palestrantes, em especial ao Márcio, por participar desse evento da Italcan, e gostaria de registrar uma participação plural que nós tivemos. Aqui eu acompanho os inscritos e os participantes, uma participação muito grande, e muitos não são, talvez a maioria não são membros do comitê jurídico. Nós temos aqui advogados que não participam diretamente do Cojuro, da Italcan, e temos muitos participantes, associados ou não associados, que não são da área jurídica. Então, são de departamentos de RH de empresas, para mostrar a relevância e a amplitude dessa discussão. Então, parabenizar você pela organização e agradecer Maria Lúcia, Luiz Felipe por participarem,
e o especial, mais uma vez, ao Márcio. E devolvo a palavra para que você encerre, Fernanda. Obrigada, Vicente. Obrigada mais uma vez, Maria Lúcia, Márcio e Felipe. E Obrigada. acompanhem os webinários do Cojur. Até a próxima, pessoal. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Obrigada.